sol. Vem ver, o verde do mar, vem ver verde florescer, Medim bebê. O mundo cabe aqui dentro, a grandeza está no centro. Paraíba, luz do futuro, é o teu farol. A força do crescimento nasce do planejamento, que abre pro mundo inteiro a porta do sol. Welcome to Paraíba, bienvenido a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver mais que sol e mar. Vem ver, a história que é secular, venha festejar, Medim bebê. Vem ver a nossa cultura, sentir a nossa mistura, saborear nossa arte e o calor da gente. Abraça a beleza pura, se joga na aventura, com a força da estrutura que segue em frente. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver o sertão trilhar, vem ver a pedra que é milenar, venha festejar, Medim bebê. Tem festa na Borborema, tem cenário de cinema, o sol perfeito se ensina ao sabor do som. No prédio o rio abraça, a história que enche a taça. Viver esse estado de graça é tudo de bom. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Seja bem-vindo. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 26 minutos. Como sempre, em primeiro lugar, agradecer a Deus, mais um finzinho de tarde, mais um início de noite, uma noite, e que seja uma noite abençoada na tua casa, no teu lar, com toda a tua família. Muito obrigado a todos que estão ligados agora na TV Diário do Sertão, no seu programa Balanço Diário. Obrigado, minha querida dona de casa, que permite que eu entre todos os dias no seu lar, na sua residência, em todos os cômodos, porque afinal de contas, com a rede social, com a internet, não tem fronteiras, não tem limites. Obrigado a todos que estão nas nossas plataformas digitais, e são muitas. Rapidinho, a você que está aí agora no Facebook Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A você que está assistindo pelo nosso site, no link tvdiariodosertão.com.br.
Muito grato pela sua audiência, pelo seu carinho. A você que está na Netline HD TV, canal 3. Você sabe, né? Canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão, na Netline HD TV. A você que está assistindo pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito grato pela sua audiência. A você que está acompanhando, que segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ. Na nossa homepage, você assiste o programa ao vivo e tem também todos os programas na íntegra para você assistir quando quiser, a hora que você quiser. Para você também que já se inscreveu no nosso canal do YouTube, Programa Checkmate, nosso canal do YouTube, você sabe, né? Você não assiste o programa ao vivo, mas você tem todos os programas completos, um conteúdo rico, valioso. Então vai lá e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. A você que segue o nosso Instagram, vai aparecer agora aí no teu vídeo, aí está, Programa Checkmate TV, nosso Instagram. Você sabe que não tem fake news, aqui só tem fatos. Isso mesmo, lá você também tem picotes do programa, lá você vai interagir comigo, me ajudar a fazer esse programa cada vez mais parecido com você, do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Então segue agora o nosso Instagram, Programa Checkmate TV. E se você já segue, muito obrigado. Nosso WhatsApp vai aparecer agora aí no teu vídeo, hein? 83 o DDD 98653, aí está, 1759, nosso WhatsApp. Você fala comigo agora em tempo real, você manda a tua pergunta, o teu comentário para os nossos convidados do dia. E 2 deles já estão aqui, hein? Isso mesmo. Você que acompanha o Balanço Diário, você sabe que nós temos aqui, eu posso dizer que é uma série, né? Uma série que vai... Sabe aquelas séries que você assiste na Netflix, né? Que tem aquela primeira temporada, depois vem segunda. Aquela The Walking Dead, aquela é sem fim. Eu nunca vi ter tanto zumbi, né? Parece... O Brasil atualmente tem um bocado desses, mas na série tem mais. Tem mais zumbi na série do que no Brasil. Eu nunca vi. É uma série sem fim. É verdade, né? Então ali não tem fim não, aquela série. Aqui nós temos uma série que tem fim, viu? E o fim dessa série é nas eleições de 2022, tá? Mas até lá, nós vamos estar sempre fazendo esse programa, uma vez no mês, 2 vezes no mês, né? Que é exatamente o assunto do momento, né? A conjuntura sociopolítica pandêmica no Brasil, isso. E essa série, os atores principais dela, né? 2 deles estão aqui comigo, tá? E já vão dar o boa tarde a vocês. Vamos começar então, pelo professor Herbert Melo. Isso mesmo, professor Herbert. O senhor é protagonista dessa série, né? A nossa série é assim, né? Tem os zumbis e tem os protagonistas. As armas estão prontas aí já estão prontas. Então comece dando o seu boa tarde aí para todos os nossos telespectadores. Boa tarde, Fernando Antônio. Boa tarde, meu amigo Donato. Boa tarde, ouvintes do Balanço Diário. É sempre uma alegria estar presente aqui e mais alegre ainda são essas histórias de Fernando Antônio. Realmente, o país dos zumbis, estamos numa série até 2022.
Eu aqui quero já registrar a minha sempre disposição para participar dessa série, para dar a minha contribuição e fazer o que a gente pode de melhor. Eu sei que tem aquele que não gosta, mas tem aquele que gosta também. Então a gente deixa já aqui no nosso boa tarde, nosso já quase boa noite, para você que está sintonizado, que é contra nossas ideias, ligue, participe, interaja, faça sua pergunta, nos permita responder, nos permita, né, retornar o seu questionamento, porque assim fica melhor para a gente entender o que acontece na Zumbilândia Brasil, né? É verdade, Zumbilândia. Bom, o outro protagonista da série, né, já está aqui comigo também, tá certo? É o meu querido Nonato Saraiva, tá? Nonato, mais uma vez, muito obrigado, né? Acredito que suas armas também já estão prontas. Aliás, vocês aí, né? Vocês, parece que nunca falta bala nessas armas, né? Vocês vêm aqui, descarrega e quando chega em casa já tem mais munição, não é verdade? A gente não chega nem em casa, na saída já está com a munição renovada. Boa tarde, Fernando, boa tarde, professor Herbert, nosso companheiro aqui de série, né? De série, e a nossa professora Mariana Moreira, aconteceu alguma coisa, ela deve estar em alguma reunião da ADUC, dos sindicatos aí, alguma coisa muito séria aconteceu, para ela não ter chegado. Pode estar chegando, né? Mas deve chegar, e a gente vai aqui segurando a peteca, né? E como você colocou, Fernando, motivos não faltam, né? Assuntos também não, principalmente na Zumbilândia, e uma Zumbilândia estranha, porque nós temos agora uma fila de zumbis à procura de ossos, no Mato Grosso. Nós nunca vimos isso no nosso Brasil, chegar a ponto de vermos zumbis no maior exportador de carne, do agronegócio de carne do país, distribuindo ossos para as pessoas, restos do que sai, né, dos produtos de exportação, infelizmente, né? Mas o nosso boa tarde inicial a todos os que nos seguem, né, dos grupos pelo país todo, né? Não posso deixar de falar da minha irmã Miriam, porque ela me cobra, está lá no Juazeiro agora nos seguindo, ela, seu marido Deca, meu irmão Dedé, né, nossos grupos espalhados pelo país afora, nossos familiares, amigos e nossos internautas, nossos seguidores fiéis do nosso programa. E eu, Fernando, eu nem questiono mais, nem me preocupo mais com opiniões, né, contrárias. Primeiro porque nosso espaço é tão exíguo, tão restrito, certo? Porque a mídia brasileira, a gente agradece a coragem e a assiduidade dessa empresa em nos ceder o espaço para fazer o contraponto, que é muito raro hoje no país. A gente tem uma massificação de uma contra-informação exorbitante país afora. A gente sente aqui na nossa cidade o quanto a gente tem emissoras de rádio que não fazem questão de passar vergonha transmitindo mentiras. Agora mesmo eu trouxe uma informação aí, são 2.688 mentiras só no ano passado, do presidente com seus seguidores, quase 4 mentiras a 5 mentiras por dia são lançadas de fake news, e as pessoas fazem questão de reverberar isso aí. Nós estamos aqui para isso, então nosso espaço é esse. Eu nem perco mais meu tempo com a opinião das pessoas que defendem esse governo. Primeiro porque não adianta, não acrescenta mais nada. Se com tudo o que aconteceu, o cidadão não abrir o olho, não sou eu que perderei meu tempo com esse tipo de pessoas que insistem nesse pensamento. Deixo à vontade, podem me criticar, eu nem vou lá saber o que estão dizendo. Agora, se baixar para a questão da agressão pessoal, aí eu deixo por conta do meu jurídico que a gente resolve. Essa é a questão, tá bom? Um bom dia, uma boa tarde a todos, estamos aqui à disposição para o que deve vier. Muito bem, e quando você fala de mentiras, né, de fake news, ontem mesmo eu estava vendo aí mais uma colocação da mídia, né, e mais uma vez está sendo enfatizada, né, aquela história de uma mentira contada várias vezes, né, termina se tornando uma verdade, né? E aquela história de que o Supremo Tribunal Federal, que vem sendo argumentada aí pelo presidente Bolsonaro, né, que impediu ele, tá certo, de fazer alguma coisa aí na pandemia, porque deu realmente totais poderes para os governos estaduais, municipais, né? E ontem, mais uma vez, o Supremo bateu na tecla dizendo que não impediu, tá certo? Na verdade, o que o Supremo quer é que todos se unam para lutar contra a doença, que é o inimigo número 1, é o vírus, né? Mas a velha politicagem termina entrando, né? E voltando à história do zumbi, eu peço a Deus que nossa querida Mariana Moreira não tenha sido pega por algum zumbi no caminho, que não chegou aqui até agora, né?
Muito bem, mas eu vou começar logo, a minha função aqui é essa, né? Jogando lenha na fogueira, tá? E vou começar aqui com o professor Herbert Melo, fazendo uma pergunta aqui. Professor Herbert Melo, me diga uma coisa, o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele tem que cair, né? E se o senhor achar que sim, por quê? Né? Por que ele tem que cair? Por favor. Certeza, Fernando Antônio. Eu gostei muito da apresentação do nosso amigo Nonato, né, que já deu a botada batendo, né, já não perdeu tempo. Não, o Nonato, ele já foi para ataque. A arma dele a bala na agulha. Está engatilhada, está engatilhada. Tá certo, nesse tempo de gado solto, a gente tem que ter cuidado, né? Vamos lá. Na verdade, Fernando Antônio, tudo que está acontecendo, nós já previmos isso aqui nos seus programas. O bacana de você ter um espaço como o seu é a memória, é o registro jornalístico e, ao mesmo tempo, histórico. Então, por exemplo, quando vocês falam de fake news, quando o amigo falou, por exemplo, dessa insistência do governo, do presidente, mais uma vez, em mentir sobre o Supremo Tribunal Federal, já foi assunto recorrente de outros encontros que nós tivemos aqui. Então, o Brasil não aguenta mais, Nonato, tanta mentira, tanto desajuste, tanta tragédia. E a minha tese de que ele deve cair é porque o mal se combate e quanto mais cedo você pôr fim ao mal, melhor. Essa argumentação ela é tão plausível no sentido de que ele tem que cair, que o Brasil hoje vive vários agravantes em relação à sua estrutura administrativa, à sua estrutura social e, por que não dizer, até mesmo a sua estrutura humana. O desgoverno, né, Bolsonaro, ele destruiu o Brasil, afundou o Brasil em uma nova colônia de corrupção, uma nova republiqueta de bananas com, né, a textura verde-oliva, e o brasileiro só vem perdendo. Chegamos aí a níveis inacreditáveis de desemprego, de miséria, a inflação chegou com toda a força, quer dizer, hoje nós estamos amordaçados. Essa mini reforma ministerial, como queiram, né, esses ajustes feitos pelo gestor do executivo, é exatamente para blindar essa pergunta que o amigo me fez. Porque já é sabido e já é certeza de que a CPI tem materialidade de fato contra os crimes cometidos pelo presidente, né, no caso da prevaricação, como também nos esquemas de corrupção da compra da vacina. Então, ele teve que vender, além da alma para o Centrão, né, que o diga aí essas novas nomeações, a nomeação mais famosa, né, mais bonita, a tão falada, né, do líder do Centrão, que ou ele fazia, ou ele... não, Ciro Nogueira. Ou ele fazia, ou ele sabe que após os levantamentos da CPI, ele vai cair. Aí a minha pergunta, né, e a minha colocação para o amigo é uma retórica. Se vai cair, por que não cai mais cedo? Entendeu? Porque o Brasil precisa ser reconstruído. Toda reconstrução ela tem que ser conduzida, né, antes, mais cedo. Porque se esperarmos até 2022... E a peso de hoje, a preço de hoje, é o que parece, somente as eleições democráticas que ele quer também burlar, que ele quer destruir, que ele quer conduzir, né, por mais uma mentira, por mais uma falácia, por mais uma enganação, né, quando ele atira, ele tenta destruir a nossa democracia, condenando as urnas eletrônicas. Eu acho engraçado essa gente que segue Bolsonaro, que o sistema de voto nos Estados Unidos é impresso, parte é impresso, e foi o que Trump disse que deu errado. Porque o sistema lá que é eletrônico, que existe lá eletrônico também, isso é um erro, viu, meu amigo Fernando Antônio? Dizer que não existem urnas eletrônicas no mundo. Países como Japão, Coreia do Sul, Índia, Suíça, todos eles são, Canadá, usam urnas eletrônicas. Então, quando ele cria esse factoide, é exatamente já antevendo o que vai acontecer. Porque ele sabe que no momento que ele perder as prerrogativas de presidente da República, ele e a família dele serão presos. Agora, você que está em casa ouvindo nosso programa, interaja, ligue para cá, mande mensagem, pergunte. Não vá para as redes sociais condenar a minha opinião ou do Nonato, não. A gente está aqui para argumentar, certo? Porque a verdade tem que ser dita antes que seja calada. Então, por isso que ele tem que cair. Quanto antes, melhor para o Brasil.
Muito bem, e eu aproveito assim, pegando um pouquinho da fala do senhor, professor Herbert, e aproveitando o Nonato aqui, assim, nós já estamos muito em cima das eleições, né? Agora o ano que vem, 2022, não seria a hora até, porque a quantidade de pedidos de impeachment que tem na gaveta... 129. Pois é, 129 pedidos de impeachment. E nada acontece, tá certo? Não é melhor, então, parar de bater nessa tecla e correr agora, então, se tiver de tirar o Jair Bolsonaro, que tire, então, no pleito eleitoral? Não seria essa a melhor alternativa? Fernando, professor Herbert, aqui é o seguinte, eu peço-lhe uma parte aqui, tem a ver com o que a gente está falando, isso vai explicar o desenrolar esse panorama político brasileiro. Eu não costumo trazer tópicos. Eu tenho um rapaz que ligava para o programa que a gente fazia numa emissora local e ele sempre mandava um zap no fim do programa atacando a gente. Até que um dia o âncora disse: olha, eu não vou mais ler seu zap. Você eu ligue antes do programa ou vem aqui debater com eles. E ele nunca foi. E uma vez eu liguei para uma outra rádio, ele me atacou numa rádio. E eu fiz o seguinte, eu o desafiei a um debate nessa emissora de rádio, mas com uma condição: que ele não levasse nada por escrito, nem o celular para ver, que a gente fosse debater as ideias de acordo com o que a gente conhece. Mas eu tive que quebrar esse paradigma para trazer aqui, porque eu sigo muito esse cara, que é o Noam Chomsky, que é um filósofo, que é um sociólogo, linguista, Chomsky, e ele traça todo o entendimento, todas as questões que a gente, lendo, se aprofundando, não precisa nem se aprofundar, basta ler, entende tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso aí já é uma tática do neoliberalismo que já vem de anos. E ele traça aqui um estudo muito interessante. Eu vou citar só 3 pontos aqui em resumo, porque são 10 pontos, mas vou pegar os 2 principais para entender o que está acontecendo. A estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes, das mudanças que são decididas pelas elites políticas e econômicas. Mais embaixo ele coloca: criar problemas, ponto 2, criar problemas e depois oferecer soluções. Eu crio problemas, depois ofereço soluções. Esse método também se denomina problema, reação, solução. No outro ele tem estratégia da gradualidade, para fazer com que, se aceita uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradualmente a conta-gotas, por anos consecutivos. A gente entra daqui a pouco. A outra, esta daqui que eu acho interessante, eu vou passar mais para frente: dirigir-se ao público, principalmente ao seu público, como criaturas de pouca idade. A maioria da publicidade dirigida aos grandes públicos utiliza discursos e argumentos personagens e entonação particularmente infantis. Você vê muita forma que o presidente fala. Agora, esta aqui é uma das mais importantes. Eu vou pular para a 7ª e eu vou entrar nela agora. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para o seu controle e a sua escravidão. Tem mais coisas aqui e tem bem tudo a ver com a situação que a gente está passando. Primeiro, nós estamos assistindo um desgoverno que foi um terrível acidente de percurso nesse país. Ninguém imaginava que esse cidadão fosse eleito. O STF, que ele tanto ataca, é um dos principais responsáveis pela sua estada no poder. Espero que passe logo. Porque foi o STF e o STJ que criaram as condições, que deixaram o Sérgio Moro fazer o que bem quis, que deixaram condenar um concorrente à altura, tiraram do páreo, mantiveram na prisão, proibiram de dar entrevistas porque interferia, e aí o Sérgio Moro barbarizou. Só que o STF não imaginava que esse cidadão chegasse a ser eleito. O plano do STF era outro. Só para registrar, dos 15 processos, todos foram nulos ou anulados. Nulos, né? E anulados. Faltam só 2, e mesmo assim encaminhamento de anulação. Outra coisa, a prática da mentira diária, que termina se tornando verdade para os descrentes, para os incrédulos, isso estragou a vida de muita gente. Eu não vi agora o mesmo estardalhaço nas emissoras de rádio locais e na mídia para mostrar a absolvição do Vacari. Vacari aguentou calado, não deu um pio, né? Não se rendeu às pressões de Sérgio Moro, porque ele ia mostrar que ele estava certo e estavam armando contra a vida dele, mas a família do cara foi execrada em público, e ele agora foi inocentado.
De 2012 para cá, esse cara passou, comeu o pão que o diabo amassou. Você viu algum estardalhaço na mídia local dizendo que quinta-feira passada a Haddad foi inocentada das acusações de 2012 até 2018? Daqueles 2 milhões que disseram que ele não declarou, vejam só, o material de campanha. Quer dizer, Fernando, se você for candidato amanhã e for um nome certo para ser eleito e for contra esse status quo vigente, eles arranjam 1000 crimes para você e jogam porque tem público e mídia para isso, para veicular mentiras. Agora, quando eles não têm mais o que dizer, a Carla Zambelli está requentando aquela notícia velha do Celso Daniel. Então, é um sujeito que ele foi eleito com mentiras, foi eleito com falácias, foi eleito com falcatruas e está querendo se manter com esse tipo de discurso. Por exemplo, para encerrar, como é que o cidadão, entre as 4 mentiras que ele faz diária, ele disse uma, quando veio dos Estados Unidos explicar o PIB, que tinha caído numa queda grande, ele disse que a eleição dele tinha sido fraudada em 2018. E eu vou trazer a prova, não trouxe. Depois ele disse que a eleição do Aécio tinha sido fraudada. A Aécio foi a público com a Luiz Nunes e disse, não, minha eleição não foi fraudada, perdemos porque não tivemos voto. E agora o cidadão chega, num momento desse, que um país está tendo uma tragédia atrás da outra, e diz, a próxima eleição daqui a um ano vai ser fraudada. Que história é essa? Eu tenho que trazer a prova, eu não posso estar provocando. Isso vai provocar um distúrbio entre a população. Então isso é um crime contra as instituições. Porque isso aí você vê qual a intenção do cidadão. Isso não tem boa intenção. Esse assunto, inclusive, das eleições, nós vamos chegar daqui a pouco. É um dos tópicos que eu vou trazer aqui para vocês. Agora, eu pedi para a produção colocar esse banner aí, agora. Eu gostaria que, começando pelo professor Herbert Melo, vocês avaliassem o tópico, falassem em cima, o banner que está aí agora na tela, o telespectador já está vendo aí no seu computador, na sua TV, no seu smartphone, né? A questão do STF, né? Proibiu o governo federal de, ou não proibiu o governo federal de. Professor Herbert Melo, por favor, analise aí. É muito simples, é uma questão, inclusive, para quem está em casa, de fácil entendimento. Outro dia, em um programa aqui com o amigo Fernando Antônio, eu provei essa tese em relação ao cidadão. Essa informação, ela não é minha, ela é da imprensa nacional e internacional. Então, quando você diz alguma coisa que a pessoa não quer ouvir, é o direito que ela tem, mas a verdade é uma só. Então, uma notação simples, mostrando que o Supremo Tribunal Federal fez. Muito pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal impediu que nós ultrapassássemos aí 1 milhão, né, de mortes, por exemplo. Quando o Supremo Tribunal Federal quebra essa referência de poder, né, dotada do Presidente da República, permitindo que os estados e municípios tomassem as decisões para o isolamento social, então era exatamente porque o governo federal não estava fazendo. O governo federal não tinha nenhum plano de ação para proteger a população brasileira contra essas mortes. E o que é pior, Fernando, nós normalizamos, Donato, as mortes. Chegamos hoje a quase 554 mil, perdemos apenas para os Estados Unidos, que gira em torno de 610 mil mortes. E ontem ainda tivemos 1.300 mortes. Cidades pequenas como Souza, Cajazeiras, aqui o número diminuiu, né? Até porque a vacinação chegou, mas ainda a conta gotas. Mas os grandes centros urbanos, os grandes grotões brasileiros, onde a desigualdade social e a falta de condições, né, de sobrevivência, né, com qualidade não permitiram essa evolução, a única evolução que tem é a vacina. Então, esse quadro, esse esquema mostra muito bem o que o Supremo Tribunal fez. Ou o que o governo federal poderia ter feito, como traçar estratégias para conter a pandemia, que não foi feito. Então, por isso, quando alguém diz que o Bolsonaro é genocida, ele é mesmo. Porque são atribuições do governo federal. Ele agora, voltando ou desenterrando essa teoria de que o Supremo tem culpa, é exatamente para tentar tirar o dele, por assim dizer, né, da responsabilidade. Coordenar ações com os estados e municípios, pronto, poderia ter feito isso, não fez. Muito pelo contrário, o que é que o governo federal quis? Quis comprar vacina superfaturada. A CPI está aí com uma agenda com mais de 1.000 denúncias, né, com todo tipo de corrupção. De militares, né, do Exército Brasileiro, né, das Forças Armadas, de políticos do Centrão, de familiares do Bolsonaro, que estão todos envolvidos. O Bolsonaro, quando ele entrega o poder ao Ciro Nogueira, é exatamente um medo, porque ele sabe que isso tem um peso.
Ele não vai passar disso. Então, você tem lá um percentual da população que gira hoje em torno de 17% a 20%, que ainda, fanaticamente, como se fosse uma seita orquestralizada por um zunido que vem, sabe lá Deus de onde, que acreditam que esse cidadão fez alguma coisa. Porque pronto, a metáfora do zumbi foi muito boa. Essa construção que você fez, Fernando, foi muito boa, né? Realmente parecem zumbis, eles não conseguem ver nada mais do que aquilo ali, né? Alguns por não terem realmente consciência e outros porque foram longe demais. Outros foram longe demais. Empresários, investidores, gente cega, gente que queria ganhar em cima do trabalhador brasileiro de todo jeito e apostou nesse cidadão e perdeu. Prover medicamentos e equipamentos, como também, por exemplo, adquirir vacinas. Imagine aí, meus amigos Nonato e Fernando Antônio, se o Brasil tivesse começado a vacinar, junto com as grandes potências mundiais, junto com os Estados Unidos, se hoje estaríamos com esses números de mortos. Os estudos feitos pela CPI, eu não vou aqui citar dados além do que foi trabalhado e estudado, chegam hoje a mais ou menos 250 mil mortes que poderiam ter sido evitadas. E ele é o único culpado. Cadê que ele não fala mais em kit Covid? Ele não fala mais, né? O professor, me permite só uma parte. O cidadão que era o Papa do kit Covid dos Estados Unidos, acabou de dizer, ele está preso e pode ser condenado a 20 anos. E acabou de dizer que não serve, que ali foi um jogo de mercado para vender, né, a cloroquina e a ivermectina, entendeu? Então, tudo isso apareceu. Agora, ele tem como saída negar. O papel do cidadão que está em casa acompanhando o nosso programa, o seu programa que é de responsabilidade, é questionar isso. Pessoal, a gente não quer aqui provar tese, ninguém quer seduzir você. Nós, como cidadãos, nós temos o direito a errar. Eu já errei muito na minha vida. E na República, numa democracia, a gente erra o voto. O que falta é você colocar os pés no chão e ver os fatos. Então, essa referência gráfica aí é uma prova simples de que o Supremo não atrapalhou. Muito pelo contrário, o Supremo auxiliou o governo federal, indicou o caminho a ser seguido e, por opção do presidente e a sua cúpula, eles não tomaram providência porque eles tinham dois interesses. Vender medicamentos, né, que não serviam para nada, também superfaturados, e ganhar em cima da vacina, também superfaturada. Então, são 3 crimes numa pancada só. Muito bem, deixa eu agradecer aqui a audiência, e como eu falo que o programa aqui, ele abre espaço realmente para que você interaja conosco, seja pelas nossas plataformas digitais, também pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aí no teu vídeo agora. Você fala comigo em tempo real, você pode mandar a sua pergunta, pode mandar o seu comentário, independente de lados políticos, seja de direita, seja de esquerda, seja do centro, centro-direita, centro-esquerda, fique à vontade, né? Aí agradecer aqui, por exemplo, a Ana Leide Santana, que está assistindo o programa lá em João Pessoa. Muito obrigado pela audiência a todos que estão aí na nossa capital, em todos os lugares onde está chegando a nossa imagem, o nosso som. Minha querida Núbia Cavalcante, Miriane Tavares, um abraço para meu mano Nonato Saraiva. Agora veja só, o Ricardo Pereira Brito, eu vou até abrir um espaço aqui para vocês dois, ele está vendo o programa e ele comentou aqui agora, nas nossas plataformas. Ele diz aqui o seguinte: esse cara é PT, fora, exclamação. Aí ele diz: você errou na vida e continua errando. Ricardo Pereira Brito, tá certo? A Miriane está em Juazeiro, né? Então, o Ricardo Pereira Brito, obrigado por estar participando, pode mandar aí mais comentários, tá certo? Perguntas, é isso que a gente quer, que você interaja. Nonato Saraiva e professor Herbert, alguma coisa a colocar para o Ricardo, deixando bem claro uma coisa aqui, tá? Bem claro, apesar de ter pessoas aqui que são realmente da esquerda, eu não vou dizer que não são. Nonato Saraiva, ele assumidamente, ele diz isso a todo mundo, né? Mas aqui a gente não está procurando falar de esquerda nem de direita. A gente está querendo falar aqui a verdade dos fatos. Essa é a linha do programa, tá? Tudo que eles estão falando aqui, eles estão falando com provas cabais. Se você não tem, tá certo, como argumentar contra essas provas, melhor calar. Agora, se você tem como provar que eles estão errados com provas cabais, fique à vontade.
Quem fala? Eu quero falar, mas o Renato vai começar. É o seguinte, eu quero mandar um abraço para esse cidadão que falou. Ricardo Pereira Brito. Ricardo Pereira, muito obrigado. Se foi para mim que você colocou pela pergunta. Sou petista e aqui a minha... Quando eu cheguei a primeira vez no programa, eu sou do Diretoriano Municipal, sou filiado ao Diretório Nacional. Graças a Deus, com muito orgulho, ao maior partido de esquerda das Américas e ao segundo maior partido do mundo. O maior número de filiados hoje no Brasil. Agora, eu dou minha cara para bater. Eu não me escondo atrás de perfis falsos, de WhatsApp, para atacar os outros, certo? Com inverdades, com fake news, reverberando mentiras de quem, esse sim, deveria estar fora, que é o presidente que pessoas como esse cidadão defendem. Até agora, o que esse cidadão trouxe para o país? Desgraça, tragédias ambientais, tragédias físicas, tragédias humanas, não assumiu a responsabilidade de cuidar da vida do povo brasileiro, está aí inaugurando pontas de obras as quais ele foi contra quando foi bancada, contra a transposição, contra todas as obras do Partido dos Trabalhadores que trouxeram para esse país, desfez todos os programas sociais, tirou direitos trabalhistas da era de Vargas, 53 itens da carteira de trabalho. Você deve ser um grande empresário do ramo não sei de quê, que deve estar lucrando alguma coisa com esse governo, porque para defender o indefensável, que é exatamente o que o mundo inteiro, certo, mostra, e você talvez não queira ver, você vem com essa história desse jargão fora PT. Isso aí não convence mais nem os próprios bolsonaristas, porque dos 57 milhões dos eleitores do Bolsonaro, mais da metade já debandaram. Muitos têm a coragem de dizer, eu fiz uma besteira grande, mas outros ficam nessa inércia como esse cidadão aí, que insiste em caminhar por esses caminhos aí tortuosos, apesar de tantas coisas claras, tanta tragédia, tanta desgraça, tanta contra-informação, tanta má informação, e você ainda insistir em defender essa corja de milicianos. Agora, é a família toda, do pai, os filhos, os amigos, os advogados, os irmãos, todos envolvidos. Ou você vai dizer que o seu presidente, um dos discursos dele foi dizer, querer trazer para o Rio de Janeiro a milícia da Bahia. Para quê? Ei, tem muitas, essa historinha de acusar e dizer fora isso, só até aí, eles são muito limitados. Então a gente quer uma coisa além disso, né, que traga substanciações para o nosso discurso e deixe desse jargão pejorativo de mobilizações adolescentes. Qual o nome do cidadão, por favor? É o senhor Ricardo Pereira Brito. Mais uma vez eu agradeço demais pela audiência e vamos participar, vamos interagir. Usem nossas plataformas digitais. Senhor Ricardo Pereira Brito, olhe bem para mim aqui. Eu sou um senhor de 40 e poucos anos, a gente não pode falar depois da cidade. A gasolina era R$ 2,50, a gasolina hoje é R$ 6,30. O botijão de gás era 25, 29, hoje está 120. O diesel era 1 e alguma coisa, hoje está 4. O arroz a gente comprava 1,50, hoje está R$10. O óleo era R$3, hoje você paga 15. A carne Professor, só cortando um pouco a sua fala, veja bem, tudo isso aí que o senhor está dizendo, eu só fico perguntando o seguinte: cadê o povo que reclamava? Pois é, não, mas o povo agora está comendo osso, resto de arroz e resto de feijão. Aí você que está em casa, se você for empresário, eu vou lhe entender. Porque você que é empresário... Grande empresário. Exatamente. Se você for um grande empresário, senhor Ricardo, eu vou lhe entender. Porque você ganhou com as reformas contra o trabalhador. Você entrou numa linha chamada de semi-escravidão, que a história vai contar lá na frente. E o senhor não é obrigado a saber, e eu estou aqui lhe contando. Esse tipo de colocação, e o PT, e Lula, não cola mais. O amigo Nonato, ele é petista. Eu não sou petista. E eu também não voto em Lula, mas eu sou um legalista, eu defendo aquilo que é de direito. Então basta ao senhor pesquisar as fontes do direito, as fontes da organização, né, da sociedade, como deve se agir, né, dentro da sociedade para se conduzir alguém à prisão, ou ver os dados e estatísticas de como um país evolui ou cresce a partir de atitudes do seu gestor, né, do seu executivo. O Guedes só fez tomar direito, vender o que é do Brasil e tomar o que é do Brasil. Você não sabe o que é o Banco Pactual, BCG Pactual, o G de Guedes. Ele tomou os fundos ativos do Banco do Brasil para ele.
que são dívidas que, de certa forma, podem ser negociadas na Bolsa, e o banco dele hoje é um dos maiores bancos da América Latina. Isso é roubo, meu amigo. A nossa energia elétrica, que o senhor está pagando mais caro agora, e vai pagar... dele agora é vermelho. Pois é, querendo ou não. O nosso sistema elétrico, o nosso sistema Eletrobras, foi vendido a partir de empréstimos do próprio dinheiro do povo brasileiro. Lembra do BNDES, que foi outra fake news, que o PT tinha quebrado o BNDES, quando abriram a Caixa Preta, quem mais tinha pegado empréstimo foram grandes empresários, né, corruptos brasileiros. Acionista do Bolsonaro. Isso, ligados a Bolsonaro. Não tinha dinheiro para Venezuela, não tinha dinheiro para Cuba. Tudo isso, meu amigo, é bobagem. Fica feio para o senhor Ricardo. O senhor deve ser um cidadão de bem, mas ainda assim insiste nisso e passa, né, por um papel de tolo, de bobo, porque a história, ela é como um grande galope, num cavalo possante, num rucinante da vida. Se você ficar para trás, amigo Ricardo, você vai virar vergonha lá na frente. Faça o levantamento dos dados, não venha com esse papo, ele é PT, ele é Lula. Me traga argumentos, que eu sei ele explicar a todos. Me passa só um minuto. Primeiramente, o fato de eu ser petista, ou ser filiado... Não, mas não tem problema, democracia. Não, diga assim, porque eu já deixei bem claro aqui, eu não sou obrigado a concordar com tudo que o PT faz. Eu tenho sérios atritos com o PT daqui de Cajazeiras. Já disse em muitas ações que o partido faz aqui. Eu sou um crítico interno do partido, de anos. Aliás, eu vim me filiar, eu milito desde os anos 80, eu vim me filiar pela questão do Lula, do que fizeram com ele. Foi uma obrigação minha de dar uma contribuição. Mas não quer dizer que eu morro de amores pela causa e saio por aí fechando os olhos, fico dando uma de cego. Pelo contrário, eu atuo exatamente para mostrar críticas internas, sou um crítico interno do partido, certo? E faço isso, e quando não concordo, eu me dou o direito de sair fora. Isso, Nonato, é uma autocrítica. Existe jornalista no Brasil hoje, muito conceituado, muito respeitado, que ele é o autor de livros que criaram expressões, neologismos, como petralha, né, como, né, quadrilhão, etc. É o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo era, inclusive, simpatizante do PSDB. Hoje, em suas publicações, ele tem um programa pela Band News, diariamente, inclusive concorrente do seu, meu amigo Fernando. Nós estamos, né, na concorrência pesada. Tá boa. Está pesada. E ele hoje é quase um petista, um lixo declarado, porque ele reconheceu, ele fez a meia-culpa, porque assim, nada é perfeito no Brasil. O governo do PT não foi perfeito, mas foi o maior governo para conquistas sociais e dos trabalhadores. Então, senhor Ricardo, pense, essa desculpa não serve mais nem mesa de bar. Se o senhor pegar alguém que tem um pouco mais de inteligência, um pouco mais articulado, você vai passar vergonha, certo? Pense, reflita. Muito bem, continuando aqui alguns argumentos, aqui, algumas falas aqui na nossa rede social, né? O Edival Araújo, ele já diz aqui o seguinte: Lula, o melhor presidente desse país. A Miriane Tavares, ela fala, o tal do, abre aspas, mito, fecha aspas, está matando o povo de fome e de Covid. Quer falar? Fernando, me deixa só colocar uma questão em relação ao que a gente... Hoje já estamos animados, viu? Eu também quero falar. Eu estou olhando para ali também, mas porque vai ter uns merchan também, tem uns merchans aí também, mas eu queria me reportar aquela questão, a indagação aí com relação à função, né, da obrigatoriedade do STF e do Estado. Eu não sei, um governo que é forjado foi, que nem ele sabia, tinha certeza que ganhava para alguma coisa. Portanto, não teve sequer a capacidade de liberar algum projeto de nação. Não tem, nunca teve em 30 anos, porque andou pendurado com o Paulo Maluf a vida toda, né? E aí, hoje, o bolsonarismo, ele tá choroso pelas esquinas. Eu vejo aí o gado com a pata aqui, pensando por que ele teve a coragem de apostar no Bolsonaro como um cara que ia acabar com a velha política, a corrupção e a velha política. E hoje está vendo o seu mito abraçado com a velha política e se subordinando ao centrão que ele tanto criticou. Eu coloquei um vídeo aí do general Heleno cantando aquela musiquinha no início, antes da campanha. Nós temos. Produção, esse vídeo está pronto aí? Mas eu não queria nem colocar agora, eu queria só terminar aqui dizendo o seguinte: o general Heleno colocava aquela musiquinha, se gritar, pegar centrão, não fica nenhum, chamando tudo de ladrão. Mas
Agora é tudo amigo. Agora é tudo amigo, ladrão. Agora eu lhe pergunto uma coisa, Nonato Saraiva, dentro da sua fala, professor Hebe também. Afinal de contas, Bolsonaro, ele sempre foi centrão, sempre. Aí, quando candidato à presidência da República, né? Aí mudou o discurso e agora voltou às origens ou não? Não, Bolsonaro sempre foi neonazista. E ele foi descoberto agora por uma escritora que achou... Sempre foi um zumbi. Sempre foi um zumbi. Ser uma escritora agora... E esse povo não tem ideologia. A ideologia dele é aquela coisa de Hitler, anticomunismo, que comunismo como criancinha, sabe? Esse povo de capacidade cognitiva reduzida, sabe? Que tem público para isso. Então, ele sempre foi um discípulo de Hitler, né? Para cá. Então, não existe essa coisa dele ser... Ele precisou do Centrão. Ele viveu ao lado do Centrão. Ele sabe como o Centrão atua. Ele agora é vítima do Centrão. Ele vai ser explorado pelo Centrão até a próxima eleição, porque na hora que ele não tiver dinheiro para pôr no bolso do Centrão, ele cai. O mesmo Centrão que ele teve que recorrer, Fernando, à tentativa de sustentação no governo, ele teve que recorrer ao Centrão, porque ninguém quis mais percorrer esse caminho com ele. Só o Centrão que não tem princípio, não tem coerência, não tem ideologia, não tem caráter, nada. Não tem ideologia. Então é um grupo lá que a ideologia desse povo é o lucro imediato. O Centrão é dinheiro. O Centrão e muito dinheiro. Não é só dinheiro, não é muito dinheiro. O Centrão se não tiver... O Centrão são as raposas da democracia brasileira desde sempre. Então, todo presidente eleito passou pelas mãos do Centrão. Todos eles. Então, negociar com o Centrão é essencial. É normal, agora se submeter... Negociar com o Centrão é essencial, porque senão, né, você não tem governabilidade. São articulistas, né, de formação. Tremendos articulistas. Mas deixar-se governar por esse povo é a maior tragédia que um país pode ter. Mas deixa o professor, só eu concluir aquele negócio da obrigatoriedade do STF. Primeiro, eu não sei por que é que esse cidadão ainda insiste. A falta de mentiras é tanta que ele vai rebuscando e voltando, desdizendo e dizendo coisas que ele já disse antes, voltando agora. Quando o arsenal, o nosso não acaba não, mas o dele falta, ele recorre às mentiras anteriores. Quer dizer, eu não fiz nada porque o STF não deixou. Eu vejo isso aqui em rádio da cidade, hoje, o cara ainda dizendo isso. Bolsonaro não fez nada porque o STF proibiu. Cidadão, por favor. Aqui eu volto a dizer, aqui é a terra de universidades, terra que ensinou a Paraíba a ler. Não passem vergonha nas emissoras de rádio, conversando, reverberando mentiras, porque o sertão inteiro escuta, vê nossa cidade. Então, o STF e os estados fizeram o que o presidente não fez. Ele teve todo o tempo do mundo. Nós assistimos a pandemia matar na Europa, na Ásia e chegar aqui. Então, o mínimo que ele poderia fazer, que era criar um comitê de crise, ele só veio falar em comitê de crise um ano depois, porque o Lula falou. Aí foi que ele quis criar um comitê de crise. Deixou a pandemia, foi orientado pelo cidadão, o guru dele dos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, e o Osmar Terra, que durante o ano inteiro brincou com a pandemia, até dezembro, disse que acabava esse mês, que não ia morrer ninguém, e nós perdemos meio milhão de pessoas, Fernando. O Olavo de Carvalho... responsabilidade. O Olavo de Carvalho criticou o SUS, querendo ser americano por lá, não conseguiu dinheiro para fazer veio fazer a cirurgia aqui no SUS, no protocolo, né? Mas deixa eu registrar uma coisa, Fernando, que eu acho importante. Eu não quero estar aqui profetizando nada, né, de forma alguma, mas já roda nas redes sociais o perigo de vida que Lula corre. Então, o bolsonarismo, ele sabe que já perdeu. Não, mas isso aí, professor, se o senhor for profetizar, se pegarem os meus programas lá atrás, eu já dizia isso aqui. Pronto. Ele corre realmente um sério risco. O Bolsonaro, eu hoje duvido que houve facada. Eu já acreditei, eu já duvido. Eu acho que foi. Não vou falar, mas eu nunca acreditei. Eu acreditei. Pois eu acho que hoje eu acho que acho não. Eu não posso dizer certeza porque a gente na materialidade só pode dizer quando prova. Mas eu não acredito mais na facada. Então, assim, mas o Lula corre hoje risco de vida mesmo. Já pesquisa e já estudo de alguns órgãos de segurança que apontam exatamente para interesses de apagarem o Lula de uma forma ou de outra. E o medo do bolsonarismo não é o retorno de Lula. É o medo de toda uma elite brasileira, essa elite do atraso, essa elite que não quer que o Brasil cresça, que o povo tenha acesso a nada. E eles sabem que o PT, apesar dos erros que cometeu, o PT construiu muito do que a gente hoje ainda colhe, do que é bom.
desde a ampliação das universidades, por exemplo, a redução da fome no Brasil. Então, quando esse cidadão... o Brasil hoje é um páreo mundial, né? E tinha respeito. Quando hoje você faz uma pesquisa, essa gente não anda, essa gente vive numa bolha. Vá nos grotões brasileiros, vá no subúrbio, ande ali pelas ruas de Souza, dos bairros mais carentes, aqui em Cajazeiras. Porque quando o Nonato fala aqui de radialistas e comunicadores, Fernando Antônio, eu até registro um elogio a você, que tenta ser imparcial, tenta fazer seu trabalho da forma coerente, e boa parte aqui é jornalismo chapa fechada, né? Jornalismo marrom. São jornalistas comprados por partidos, por grupos políticos, por empresários, e não estão preocupados com a verdade. Então, para essa gente que duvida, né, o que está acontecendo, apesar de não votar em Lula, viu, Nonato, mas respeito o seu voto, a democracia assim, pode ter certeza que Lula hoje está bombando, usar a linguagem aqui da juventude, está bombando e é capaz dele ganhar no primeiro turno, porque o povo já está sentindo de verdade. Há esforços, né, para tentar negar isso, mas o povo vota muito mais do que a elite. Essa jogada do voto impresso é exatamente para tentar burlar isso. Eu vou jogar uma batata quente na sua mão. Não tem batata quente aqui não, meu amigo. A gente faz... Eu vou jogar. A gente faz batata frita. Quando o senhor diz assim, eu não voto em Lula, mas eu respeito aqui a ideologia do meu amigo Nonato Saraiva. E quando o senhor diz assim, Lula, falando no dito popular da juventude, está bombando e pode ganhar já no primeiro turno. Eu posso fazer uma pergunta ao senhor? Num encontro entre Bolsonaro e Lula, obviamente o senhor vai votar em Lula. Obviamente. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas, assim, é porque eu estou debatendo aqui como um estudioso, de fato, dos acontecimentos sociopolíticos no Brasil. Porque há a possibilidade de Bolsonaro nem ser candidato. Não é porque ele não quer, mas porque ele pode ser preso. Esse jogo político vira muito rapidamente. Ele vai ser preso depois. Exatamente. O jogo político muda rapidamente. Quem diria que Lula seria solto rapidamente? Os hackers, eles agora dizem que os hackers, né, eles estão contratando hackers para invadirem as urnas eletrônicas, mas a urna eletrônica não é ligada à internet. Eu não sei que mais que essa gente pensa, eu não sei, né? Mas o Intercept, né, Brasil, que é um grupo de jornalismo investigativo, quando traz à baila a farsa da Lava Jato, põe por terra, destrói totalmente o esquema que hoje gira em cima da elite política brasileira, em cima do governo dos Estados Unidos, em cima dos militares e de todos os especuladores financeiros do país. Essa gente, por exemplo, como eu disse, se você é empresário, você é rico, eu não vou condenar a sua opinião pro Bolsonaro. Mas o pobre hoje está passando necessidade, meu amigo. O pobre está passando Fernando. Fome. Entendeu? 113 milhões, o Brasil, 113 milhões voltaram até a eu peguei Nonato, o pobre, tem gente pegando o osso. Eu estive no supermercado. Deus, isso aí o Brasil viu. Estão pegando o osso. Estive no supermercado agora, semana em Souza. O pobre está passando fome. O pobre deixou de ir para a fila do aeroporto para ir para a fila do osso. Era a diferença, grande. Eu peguei no supermercado em Souza semana, não fiz a fotografia porque não tenho uma permissão, R$ 37,90 o quilo do bucho de boi. R$ 37,90 o quilo do bucho de boi. Gente, bucho é o intestino, né? O bucho, o intestino, aquela parte menos nobre mesmo, né? Que a gente, aqui no sertão, a gente gosta, porque é uma questão cultural. Reaproveita. Mas fora do nosso Nordeste, eles não consideram uma comida boa, mas R$ 37,90 o quilo. Num salário mínimo que continua praticamente o mesmo que foi deixado pelo governo do PT. Outra coisa, não é só osso, não. Eu não sei eu não sei se vocês viram também, quando diz assim, o pobre está passando necessidade, vamos ser bem sinceros, vocês estão sendo muito assim, amáveis, porque vocês viram aí há pouco até a matéria que saiu, mostrando, né, a história do feijão de bandinha. O feijão de bandinha, né? Feijão quebrado, tá certo? Então a situação é crítica, Agora, eu quero pedir licença a Nonato e professor Herbert, porque devido ao horário eu tenho que chamar agora o primeiro intervalo, tá certo? Eu vou chamar o intervalo, mas olha, como? Já acabou? Não, o programa não. Primeira parte, Eu pensei que era um zumbi chegando aí, eu tava já... Aliás, eu estou preocupado com Mariana. Nesse intervalo, Nonato, liga para ela.
liga para Mariana, porque ela não chegou, não deu notícia. Será? Zumbilândia, será que é ela perigoso, ficou? é perigoso, né? Então, olha, você que está assistindo o programa, promete, hein? É até às 19 horas. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática. A solução que você procura. Muito prazer. Somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio. Alô, pessoal! O programa Tá na Mesa do Governo da Paraíba tá chegando na cidade! São 25 mil refeições todos os dias por apenas R$1. Eu disse R$1 para incentivar os restaurantes e, claro, quem tem fome gostasse. Agora tá massa. Chegou na hora certa. É uma delícia. Comida de verdade. Tá na mesa. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, box e smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São precisamente 18 horas e 20 minutos. Agradecer a audiência maciça, todos ligados, todos os dias aqui na TV Diário do Sertão, no seu programa
Balanço Diário. Olha, eu quero falar agora com você que está procurando aquela promoção, aqueles preços realmente que você só encontra, claro, no Arrastão, esse mês, no Atacadão Mega Torra. Vamos ver! Arrastão de fim de mês, lojas lotadas de ofertas, é pra bater a meta. Dr. Schwister, o homem do Mega Torra, quer ouvir de todos. Vamos bater a meta! Blusa manga longa de frio de 50 por R$ 29,99. Bermuda masculina com cinto, só R$ 39,99. Milhões de travesseiros a tocha, R$ 12,99 cada. O homem segura na raça. Tapete J Serrano, R$ 19,99. Atacadão Mega Torra, é pra bater a meta. Atacadão Mega Torra, é pra bater a meta, corre pra lá. Agora você que tá procurando aquele óculos Ray-Ban, olha só, gente, é a semana do Ray-Ban. Aonde? Na Ótica Agraciosa. Olha aí, é 20% à vista ou 10% em até 6 vezes. Aí, semana do Ray-Ban, na Graciosa, Ótica Agraciosa. Esse é o lugar. Pensou na moda? Pensou em Agraciosa, semana do Ray-Ban. Vai lá, a Andréa, a Dai, a Neide estão esperando vocês, ok? Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o jornalista, hein? Ele que está assistindo aqui o programa, tá certo? Ele que tem um programa, inclusive, todos os dias, com o professor Herbert Melo, o programa lá na Rádio de Souza, não é isso? Onde é? Jornal das 11 na Educativa FM, 105,9, todos os dias, das 11 às 13 horas. Muito bem, Jornal das 11 na Educativa FM, todos os dias de 11 às 13 horas. De 11 às 13. Padrinho é Fernando Antônio, né? Fernando Antônio que me trouxe para a profissão. 2 horas de programa, show. Então, é o nosso querido Ricardo Martins, jornalista. O Ricardo, ele está mandando aqui 2 perguntas para vocês, tá? Eu vou aqui prestigiar o Ricardo, obviamente, fazendo essa pergunta, né? Olha só, primeira pergunta, vocês dois, Nonato Saraiva, né? Primeira pergunta, teríamos um bom nome na terceira via? Quem seria esse nome, né? Ou seria o mais do mesmo? Como é que fica aí, Nonato Saraiva? Fernando, a terceira via, ela está confusa. Ainda não tem um nome assim. Eles estão tentando vários nomes, né? O Ciro, antes daquela entrevista do Lula, que bombou aí, o Ciro tentou ser ou o mediador ou o condutor desse tópico aí, de ser... Aliás, ele tentou tudo. Ele tentou ser o candidato no lugar do que morreu lá de Recife, né? O Eduardo Campos, na época ele queria ser o candidato, o partido não assegurou a possibilidade, sim, o Eduardo Campos, e ele saiu do partido. Ele achou que ia ser o referencial da esquerda, mas ao invés de se solidarizar com a situação do Lula, ele ficou atacando o Lula 24 horas, ele vai para a mídia, ataca o PT, ataca a esquerda, ataca o Lula, aí de 10 ataques que ele faz, 2 é a Bolsonaro, o resto é a esquerda. Então ele perdeu a oportunidade de ser um referencial até das esquerdas, porque, não sei se você nota, mas o Lula está pouco participando desses eventos que estão sendo aí nas ruas, certo? Até para que surjam e tire esse protagonismo de ser sempre a obrigatoriedade da esquerda fazer o movimento contra o presidente, o que se torna mais forte o movimento, que é um movimento mais uníssono, não fica aquela coisa, né, polarizada entre o Bolsonaro e a esquerda, o Bolsonaro e o Lula. É tanto que a grandiosidade das mobilizações é exatamente por esse parâmetro, porque as pessoas foram às ruas em uníssono, foram vários grupos de mulheres, de LGBTs, de negro, de central de favela, de torcidas organizadas, e acabou com essa história de ter essa polarização, que é interessante, e que tem que surgir nomes para também quebrar a polarização. Isso é saudável para a democracia. A terceira via, eles estão ainda vendo nomes, mas até agora os nomes que eles conseguiram, juntando todos, parece que só o Lula derrota toda a terceira via.
Então, qual o nome que a gente vai buscar, ou que as pessoas da terceira via vão buscar, inclusive para não fazer um confronto direto com o bolsonarismo, certo? Então, está aberto o espaço, né? Vai surgir, a gente sabe que irão surgir não só um, mas vários nomes, aqueles nomes cadeiras cativas que se candidatam em todas as eleições só para pegar o fundo partidário e depois a gente sabe que não ganha nada, mas que vão lá para atacar um determinado ponto, um determinado partido, eles estarão lá. Em 24 horas vão surgir nomes aí, a gente sabe disso. Mas o que eu queria encerrar aqui, agradecer a pergunta do companheiro jornalista, o amigo do nosso amigo. Nonato, peraí, antes de você encerrar, eu vou pegar um gancho aí nessa tua fala, certo? Você falou, vão surgir outros nomes sim, claro que vão surgir, é óbvio, até para pegar o fundo partidário. Como é que você analisa, né, essa situação? Porque passa a ser até uma coisa assim, uma certa coincidência, né? Por exemplo, no momento que o presidente Bolsonaro vai fazer aquela cirurgia, né, tá certo? Aí sai exatamente aquela proposta dos 6 bilhões, hein, para a questão do fundo partidário, né? E aí de repente o presidente quando sai diz o quê? Não, eu não estou sabendo, mas eu vou vetar. Depois ele vem com a conversa de que vai vetar uma parte, mas todo mundo sabe que ele não pode vetar uma parte, né? Para ele vetar, tem que apagar tudo e vir uma nova proposta. Mas como é que você analisa novamente essa coincidência de sair, né, tudo isso no momento que ele está internado, que ele está no hospital? Fernando, primeiramente, eu lembro da política da distração? Distrair as pessoas. Exato. Quando o momento está ruim, eu arranjo uma forma. Vamos inventar outra cirurgia. A velha história da Copa América. A Copa América foi um fiasco. Trouxeram, mas não deixa de ser uma distração. Ele tenta continuar com a política da distração. Só que está dando errado para ele. Primeiro, tentou causar comoção, indo novamente se internar. Ele tem um problema no trato intestinal, não é de hoje. A gente tem imagem de uns pastores evangélicos, muito antes da eleição, fazendo reza com a mão em cima do estômago dele, com câncer no trato intestinal. Ele vive de cirurgias marcadas, botou essa facada pelo meio para tirar onda com a cara do povo, e no momento mais extremo ele corre para um hospital. Não plausível. Ele vem e aproveita para fazer suas revisões cirúrgicas e joga aquelas fotos, todo cheio de parafernália para comover seu público, que não pega mais ninguém, e quando viu que não pegou, ele rapidamente foi para os corredores do hospital, arrastando lá, entrando de setor. O cartão de vacina dele, ele botou um sigilo de 100 anos, 100 né? anos agora, cartão de vacina, para ninguém saber. Agora, é muita cara de pau. Toda a sua bancada, todos os seus filhos, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, né, lá, foi o primeiro lá da frente, votou, foi toda a bancada do Bolsonaro votou a favor do fundo. A bancada de esquerda totalmente foi contra. Todos os partidos de esquerda e deputados votaram contra, mas todos os partidos aliados do presidente votaram a favor. O que é que aconteceu? Isso é tudo tramado, sabe? Passa na cara do povo, para fazer o povo de besta. Vem um dos filhos do presidente e diz, eu assinei sem saber que eu estava assinando, que eu ia receber 6 bilhões, mas eu vou lá ver isso. Aí chega a Carla Zambelli com o mesmo discurso. Nós somos contra, não sou a favor, eu votei lá, mas votei sem saber. Aí o presidente, quando sabe, e aí deu certo aquela jogada, passou... Tudo bem, eu vou chegar lá e vou dizer que eu não concordo. Não concordo porque meu gado vai acreditar. E eu passo essa imagem. Só que, na realidade, eles estão se beneficiando com isso e aproveitando como o Salles, naquela fatídica reunião do linguajar chulo, que ali eles achavam que não ia saber, que Paulo Guedes, para você que é funcionário público e defende esse governo, quando Paulo Guedes disse, chama um funcionário público para perto de nós, e a gente botou uma granada no bolso dele, que disse que tinha que quebrar pequena e média empresa, que a empresa para sobreviver no Brasil era empresa aérea, empresa do agronegócio, que o trabalhador tem que passar fome mesmo. E quando o ministro do meio ambiente, que causou problemas, e o chanceler, que causaram problemas mundiais, com a China, com toda a Europa, com todo o acordo do clima, disse que iam aproveitar a pandemia para passar a boiada. Ele aproveita a inércia do povo para passar isso como fundo eleitoral, para depois vir na cara de pau dizer que não sabia como é que esse dinheiro entrou na minha conta. É a velha tática que, não sei, só eles acreditam. Muito bem, muito bem. Eu quero aproveitar aqui, agradecer ao público que está participando, está interagindo conosco. É isso mesmo.
Use as plataformas digitais, tá? Você pode falar conosco aí, mandar tua pergunta, o teu comentário, através do nosso Facebook, Diário do Sertão. Você também pode mandar pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão. Pode mandar teu comentário, tua pergunta pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo agora aí no teu vídeo. Em tempo real você vai falar comigo, né? E olha só, professor Herbert, eu tenho uma pergunta ainda do nosso jornalista, já eu faço, mas essa aqui é uma boa colocação. O Zé Lins, que está assistindo o programa, obrigado pela audiência, obrigado também a Keliane Roqueira, boa noite. E o Zé Lins está perguntando o seguinte aqui, ele cita o seguinte, né? Tem um grande nome no Brasil para fazer parte dessa terceira via e concorrer à presidência, né? E esse nome que ele diz aqui, o que é que vocês acham? Ele cita aqui o Datena, né? E aí, o que é que vocês podem falar a respeito? Eu vou assim, respeito a opinião do nosso espectador, mas eu acho que o Datena, inclusive, faz parte do processo bolsonarista, foi um dos que apoiou, contribuiu para toda essa tragédia no Brasil. Na verdade, ele quer barganhar com isso, né? Não é a primeira vez que ele diz que vai ser candidato e ele se afasta. E caso fosse, seria uma outra tragédia, porque os grupos que Datena está ligado, como milicianos, por exemplo, permaneceriam, né, essa onda de tragédia no Brasil. Experiência administrativa. Ele não tem nenhuma experiência, não, um outsider, né? É um franco atirador. Agora sim. Inclusive, professor, só atrapalhando, aproveitando ainda esse mesmo nicho, né? Parece, né? Não sei, parece, pelo menos o Luciano Huck assinou o contrato com a Globo para ficar no lugar do Faustão. Então parece que o Luciano Huck já desistiu dessa ideia. Porque, minha gente, pelo amor de Deus, olha, é impressionante. A exceção. Eu vou responder. A exceção nos Estados Unidos foi Donald Trump. Ele é a exceção. Os presidentes americanos, tanto dos republicanos quanto dos democratas, são extremamente preparados. Eles têm vida acadêmica, tiveram uma relação direta com algum setor da sociedade americana, são, né, treinados a vida inteira, estudam nas melhores universidades, são preparados para a administração pública, são devotados à vida política do país. Então, esses chamados outsiders, que são líderes criados ou forjados pelo sensacionalismo, né, como antipolíticos, que são fora da política. O cara mais dentro da política que eu conheço na minha vida é Bolsonaro, que além de estar vivendo dela há muito tempo, colocou os filhos, a família inteira, né, as rachadinhas, né, que é peculato, né, todos os esquemas o Bolsonaro roubava gasolina, ou melhor, tomava gasolina, isso é um fato, você tem prova material disso. Ele enchia o tanque, gastava mais de 600 mil reais por mês de gasolina, pagar pelo Congresso. Um bandido, só que ele era do baixo clero, então ele roubava aquilo que ele podia, né? Aquele que pegava caneta, pegava papel, pegava o clipes, pegava o que tivesse ele levando, que ele achava que ele levava vantagem. Agora, o Gás disse que ele era um militar bunda suja. Pronto, né? E realmente é. Mas eu queria me ater à pergunta feita por Ricardo, eu achei interessante. Teríamos sim alternativas. Existe um político no Brasil hoje que eu respeito muito, é do Maranhão, é um cara chamado Flávio Dino. Ele tem feito um governo excepcional e tem uma postura, ele é juiz de direito, né, e abandonou para ser governador do estado do Maranhão. Eu acho que a terceira via, o pessoal está falando terceira via, que não tenha ligação com a esquerda, seria mais fora desse parâmetro. O Ciro Gomes é outro nome que eu acho interessante, né? Agora sim, pela direita eu não vejo. Eu vejo o MBL fazer muita manifestação, muita zoada, na Pitar, mas, por exemplo, como é que você vai colocar Amoedo se Amoedo é um filhote do Bolsonaro, né? Apoiou todas as tragédias que esse governo atual aí vem praticando. Então não tem sentido. Você pegar artista de Globo ou de outro lugar também não tem sentido. O brasileiro precisa aprender a votar. E não é só para o presidente, não. É principalmente, meu amigo... Do vereador. Isso, do vereador. Desde o vereador. Eu não quero prejudicar o amigo, nem quero trazer polêmica para cá, não é a minha intenção, mas eu tenho o nome do deputado federal, que vem a Cajazeiras e Souza, a cada 4 anos. Eu estou com o nome dele aqui na ponta da língua. Não, professor Herbert... Aí eu vou evitar dizer, mas ele nem anda e nem vive aqui. Professor Herbert, começou, abriram as porteiras, né?
já começaram a aparecer os deputados federais, né? Senadores, porque afinal de contas, pois é, né? aí, ano que vem é eleição. Aí aparecem as... Começa. Acho que o público deve estar pensando assim, interessante, fazia tempo que eu não via essa pessoa. Calma, vai aparecer, vai começar a chegar. Me permita dar uma pimentada nesse assunto aí. Um dia desse vem um senador que sempre vem numa emissora aqui de Cajazeiras, que votou, o irmão votou contra a Dilma o colocou lá no TCU, o irmão votou contra ela, traiu a Dilma. Esse senador vem para cá de vez em quando. Aí, um colega daqui fez um questionamento a ele e disse, senador, como é que o senhor não se arrepende de ter ido naquela safadeza dos 300 e ter votado a favor do impeachment da presidente Dilma? O senhor não se arrepende disso? Aí sabe o que ele disse? Olha, eu acho que essa coisa não era para estar sendo mais colocada, não. Isso passou e não era para as pessoas estar aqui relembrando essas coisas, não. Veja bem, eles querem apagar isso. Primeiro, todos são responsáveis pelo Bolsonaro. Os 300 picaretas que lá, naquele dia, pela minha família, pela minha galinha morta, pelo meu gato, pelo meu cachorro, votaram a favor daquela presepada, são responsáveis pelo Bolsonaro estar no poder. Os que não votaram, que se abstiveram do processo, fugiram para não votar, são 49 milhões, são responsáveis pelo Bolsonaro estar no poder. Hoje nós temos 89 milhões de eleitores no Brasil que não votam no Bolsonaro, certo? Então as pessoas têm que refletir em cima disso. Eu não sou muito a favor de ser apenas a esquerda a única via. Eu acho que a esquerda brasileira ela tem que voltar no tempo e ver o que o Lula fez na época, que se coligou com o Zé Alencar, que era um cara de direita, mas não era um cara extremista, era um grande empresário e que levou a candidatura contra muitos petistas, contra muito pessoal de esquerda. E essa história do radicalismo de você, eu só quero assim, não funciona, não é por aí. Sabe o que eu acho interessante? Realmente o brasileiro precisa aprender a votar e os políticos, tá? Claro que tem bons políticos, eu não estou dizendo que não tem, mas uma boa parte devia criar vergonha na cara. Mas eu quero chegar aí. Você vai chegar, mas só para me dar um exemplo aqui, atual, né? Por exemplo, a Raíssa Leal, a nossa fadinha, que conquistou a medalha no skate, tá? A Raíssa... Meus amigos, a Raíssa, para poder participar da Olimpíada, ela teve, eu até anotei isso para falar no programa, ela teve cama improvisada, teve que comer miojo, fazer vaquinha para bancar a viagem, para poder disputar as Olimpíadas. Sabe o que foi que aconteceu quando a Raíssa chegou com a medalha de prata aqui no peito? Os políticos que os pais dela, os pais da Raíssa pediram, olha, ajuda minha filha vai para Blumenau, vai representar aqui o estado, representar o país. Ignoraram. Quando a menina ganhou a medalha, foram lá para receber, querer tirar foto na frente. Isso é vergonhoso, cara. Fernando, é a questão... professor? Essa questão... Criem vergonha na cara, senhores políticos. Vocês que realmente não ajudam, não fazem nada e se aproveitam. Eu não vou nem falar o nome de uma pessoa aqui de Cajazeiras, eu não vou nem falar para não tocar na ferida, que quando ganhou aí algo a nível nacional, apareceu um bocado de político ali do lado, mas que nunca ajudou, mas apareceu. Pode falar. Olha, eu quero fechar essa questão dos aproveitadores, né, ou dos incentivadores da falta de informação, ou dos que querem que a gente esqueça o que passou, né, e que são responsáveis por essa situação. Nós temos uma demanda grande de deputados, senadores, vereadores, prefeitos e tudo, que estão dizendo, eu votei, tem uns que se arrependem, a gente aceita, isso tem uma hombridade de se arrepender, mas nós temos uns caras de paus aí, que acham que a gente não lembra, que é exatamente por isso que o Brasil, por causa deles que o Brasil está desse jeito. Eu fiz um questionamento a esse senador. Não deu para o senhor perceber, senador, pela sua experiência, que se tratava de um golpe? O senhor não se apercebeu disso e votou a favor do golpe? E agora quer que a gente esqueça, passe um pano? Para finalizar, uma emissora daqui da Paraíba estava se gabando de ter feito uma entrevista com o Bolsonaro, e os caras de uma forma, cara... E a Bolsonaro disse que o amor da vida dele aqui na Paraíba era o Romero, não sei o quê. Eu disse, está acabando com a carreira do cara. Eu disse, esse pessoal está em que planeta? Em Nárnia, são os narnianos, e os caras assim fazendo uma festa.
e dizendo, essa entrevista repercutiu em todo o país. Sabe o que foi que repercutiu no país, Fernando? Um peido que o Bolsonaro soltou no meio da entrevista. E ficou com aquela cara estranha. O Brasil só fala disso. Aí um cidadão que coordena esse grupo, que aí eu vim pensando em dizer isso, eu vou dizer para não esquecer, porque tem um sujeito, Fernando, que a burrinha da felicidade passa, selada, uma vez, aí ele não monta, ele escapa, e acha que aquela vai passar de novo. Aí ela não passa mais. Tem um cidadão que a burra da felicidade passou, ele quase foi prefeito, e o cara está se achando a ponto, Fernando, o rico de berço, ele é humilde. O pobre que ganha dinheiro e pensa que é rico, ele vira prepotente. E aqui no Nordeste, um cidadão vindo da classe pobre, da periferia, chegar, ascender financeiramente, profissionalmente, e não reconhecer de onde ele veio, e passar a se aliar com esses tipos, com esse gente desse naipe, o cidadão veio lá numa importância tão grande, e chegou numas rádios de lá para cá e disse, rechaçamos qualquer possibilidade de união com qualquer pessoa da esquerda. Eu olhei assim, como é? Quem te viu, quem te vê, como se a esquerda estivesse necessitada de sair correndo atrás de gente desse naipe. Gente que eu até estranhei. De repente o cara começou a atacar o Lula e começou a dizer que Bolsonaro é um homem honesto. Eu disse, o que está vendo com esse cidadão? Alguma coisa aconteceu. De repente o cara apoiou o Bolsonaro, votou no Bolsonaro, fez campanha. Quando o Bolsonaro fez o que fez, o cara está dizendo, eu não concordo com isso, não é culpa minha, agora eu quero formar uma outra vertente para isso. Cidadão, por favor, a gente aqui está sambado desse tipo de gente. Não venham aqui a passar de bom moço depois de tudo que vocês fizeram, pelo amor de Deus. Muito bem, estou falando aqui com o Nonato Saraiva e o professor Herbert Melo sobre essa série, né? Que vai ficar aí com certeza sempre, todo mês, a gente está voltando aqui, que é a conjuntura sociopolítica pandêmica no Brasil. Esse quadro aí, esse programa nós vamos manter até o ano de 2022, até as eleições. Então sempre tem novidades. Eu quero agradecer aqui o Marinaldo de Itaporanga. Aliás, um abraço ao Vale do Piancó, um abraço aí a Itaporanga, Conceição de Piancó, pessoal que está ligado com a gente aí, né? Pessoal ali de Carrapateira, pessoal de São José de Piranhas, essa turma aí que, sabe, tá ligado todos os dias aqui no Balanço Diário, na TV Diário do Sertão. E o Marinaldo de Itaporanga, ele está fazendo um comentário aqui que vocês podem até analisar, viu, professor? Olha só, está dizendo aqui o seguinte, que a próxima do presidente Jair Bolsonaro vai ser a flexibilidade do Estatuto do Acamamento. Ele vai tirar todas as burocracias. O que vocês podem dizer a respeito disso? Eu primeiro queria... Eu só quero fazer programa agora com o Nonato, viu, Fernando Antônio? E o povo participa. Rapaz, não só o povo participa, porque ele tem coragem de dizer coisas que ele não teria coragem. Agora vamos lá, porque eu ainda tenho uma pergunta do jornalista. Os gases do presidente foi muito interessante. Não, excelente. Pode ter certeza que muito bom. Os gases do presidente foi... O Brasil é uma vergonha. O Brasil é uma vergonha mesmo. Essa do sopro pelo... Aliás, foi o sopro... É zumbi. Deixa eu fazer a pergunta aqui. Vai lá, pergunta. A pergunta do jornalista Ricardo Martins. Olha só, essa aqui é muito importante, essa pergunta. Estava até na pauta do programa de hoje, mas eu vou prestigiar aqui com a pergunta dele. Olha só. A respeito do voto eletrônico, que desde 1996 até hoje continua sendo extremamente confiável. Bolsonaro afirma, hoje, quinta-feira, dia 29, abre aspas, se eu perder, houve fraude, fecha aspas. Isso é um discurso de quem não aceita a democracia? Fernando Antônio. Obrigado, Ricardo Martins, pela participação. Eu queria até puxar a sardinha para o meu prato. Eu estou publicando alguns blogs, alguns artigos, alguns textos, e nós mandamos aqui para o Diário do Sertão um texto que falava exatamente sobre isso.
eleições brasileiras, de 1532 a 2022. Inclusive a imprensa sousense e o próprio amigo Ricardo Martinho, né, prestigiou o meu texto lá, pegando algumas informações, alguns dados, onde eu conto a história do voto no Brasil até chegar às eleições com a urna eletrônica. Especificamente de 89 a 96, Nonato, o voto foi auditável ou impresso. Auditável é uma palavra bonita para impresso, né? É o voto de papel. Então, a própria Globo News trouxe recentemente uma matéria, né, recuperando da época os escândalos de corrupção, desvio de voto, a demora, a apuração, uma semana, um mês. Então, era um descalabro total. O próprio Bolsonaro foi acusado de ser beneficiado com voto corrupto, né? Com 94. Em 94. Então, isso é um... Estou com a imagem aí para mostrar. Pronto, então isso é um disparate. Viu, Fernando? Isso é um retrocesso, até porque, é também uma informação trabalhada de forma equivocada, porque Canadá, parte dos Estados Unidos, México, Peru, Suíça, Coreia do Sul, Japão, Índia, Austrália e uma série de outros países já usam urna eletrônica. Então você vê, esse cidadão ele é tão mal intencionado, além de despreparado, tão bandido. O Bolsonaro é tão desqualificado, e agora não quero me manter na elegância, que a ideia dele é mentir. Tem um fanático, né, que é esse cego que vive dentro de uma bolha como aceita, que acha que toda bobagem que sai pela boca de cima é como a que sai pela boca de baixo dele, né, e acredita, né, e aí não tem nem mesmo a coragem, Nonato, né, a vontade de pesquisar. Então querem fazer no Brasil, primeiro, criar um factoide, como o Trump fez nos Estados Unidos. Eu já tinha isso, causar tumulto, eu já tinha dito isso aqui em programas anteriores. A gente tem um monte de coisa para resolver no Brasil, um monte de coisa para correr. O trabalho aí, o desemprego está, né? Tem até um painel nosso também aí que eu trouxe. Um monte de problema para resolver. E o cara não saiu da campanha. O Bolsonaro ainda está em campanha, entendeu? Então não só desnecessário, mas aqui eu vou dizer um crime lesa pátria, um crime contra a democracia. Você está querendo imprimir, né, um voto em papel, em pleno século XXI. Não só a urna eletrônica, como o avião, o relógio de pulso, a bina, o soro antiofídico, tantas outras invenções brasileiras que foram copiadas pelo mundo inteiro e que são extremamente seguras. O voto eletrônico, Fernando Antônio, é auditável sim. A urna, ela emite uma nota com horário, entendeu? Com tudo direitinho, com os votos específicos de cada candidato. Cada partido recebe esse procedimento. Se essas urnas não fossem confiáveis, Bolsonaro seria eleito? Tem uma imagem aí, tem uma imagem que eu mandei para você aí também, aí, tem imagem, não sei se a gente consegue colocar no ar. Os filhos foram eleitos. Produção, nós temos umas imagens aí. Dos filhos que foram eleitos, e eles foram eleitos anos todos. Coloca aí, por favor, inclusive o gráfico da pobreza, né, também? Tem também, do desemprego. Tem do Jornal do Brasil, mostrando a fraude da eleição do Bolsonaro de 94. Vamos colocando aí, tá quase no fim do programa. Por favor, Cauã e Alberto, vão dividir a tela e vão colocando as imagens aí. As imagens que eu passei para vocês. E aí eu vou, né, antes de passar a palavra aqui para o meu amigo Donato, e aí respondendo ao nosso amigo Ricardo. Ricardo, você que trabalha comigo na bancada aí, né, todos os dias mais cedo, e sabe também da minha opinião, sabe que é apenas uma tentativa do atual gestor do Executivo Nacional de desviar o foco da verdade, de criar realmente uma situação desnecessária, tentar, né, fazer de conta que os problemas do país não existem e que, né, o povo deveria discutir esse assunto ao invés de estar discutindo coisas importantes como os combustíveis, como a inflação, como o aumento da cesta básica, como, né, o desemprego. Tá, exatamente. Então, Ricardo respondendo aí, espero que, né, você tenha me ouvido, fica nessa infeliz verdade. Bem, retomando aí, dando sequência a esse assunto da nova tentativa do Bolsonaro de criar factoides. Como ele segue o Trump em todo. O Trump é o ídolo dele, sabe? É o ídolo dele. Inclusive, Nonato, desculpa atrapalhar, olha ali, professor Hebe, nós colocamos um banner aí, ó. Todos eleitos pela urna eletrônica. Isso. Se pudesse ampliar, interessante. Abre aí para o telespectador ver direitinho, por favor, produção. Abre essa imagem aí, por gentileza. Porque, assim, é interessante observar. Como as letras estão miúdas, aí, no lado do Bolsonaro, tem quantas vezes ele foi eleito? 8 ou foram 9 vezes, né? O Flávio parece que 6 vezes. O Eduardo
Né? Deputado federal por 7 mandatos, ele foi eleito. Isso. O presidente, né, inclusive em 2018, como deputado federal, 7 mandatos. Deputado estadual por 4 mandatos, eleito senador, né, o filho dele aí, né, o Flávio. O outro, deputado federal Bananinha. Em 2 mandatos, né? E o Carlos aí, vereador por 6 Pavão mandatos, misterioso. né? Olha aí, todos eleitos pela urna. O dono da urna loja eletrônica. O dono da loja de chocolate, né? O menino lá, né? O William Wonka, o Bananinha e o outro. Pelo fake news. E o outro lá que é o Pavão Misterioso. Todos eles aí foram eleitos pelo voto da urna eletrônica. Aí agora não tem mais validade, porque ele sabe que vai perder. Mas veja bem. Ele sabe que vai perder, Nonato. Ele já perdeu essa eleição. Mas veja bem, Trump fez isso. Trump fez isso nos Estados Unidos. Trump sabia que ia ser derrotado um ano antes. O que é que o Trump fez? Um ano antes, ele copiou o Trump ipsis-literis, é uma coisa impressionante. Como ele está isolado. Steve Bannon. Como ele está isolado em todo mundo, porque agora, né, professor, o Biden convocou os governadores do Nordeste para discutir o clima. Para discutir o clima, 6 governadores mais do Mato Grosso, e escanteou, não quis nem saber do Bolsonaro. Isso é ridículo, isso é uma vergonha para o país. Então, como o Bolsonaro sabe que vai perder, como o Trump sabia que ia perder, só que lá nos Estados Unidos, uma parte dos estados tem voto eletrônico e outra tem voto impresso, porque cada estado tem a sua Constituição, certo? O Trump questionou o voto impresso. O Trump dizia que o voto impresso ia ser fraude. Produção, feche Nonato, por favor. O Nonato está falando aí. Pode dividir tela Nonato e a foto, por gentileza. A questão, ele está copiando o movimento. Ele quer o moído, como diz a história. Trump criticou, dizia que o voto impresso ia ser fraudado nos Estados Unidos, que é muito mais fácil de ser fraudado. O Bolsonaro agora está dizendo que o voto eletrônico vai ser fraudado. O que é que acontece? Eu já disse isso várias vezes. Quando ele não tem o que dizer... Ele viajou com uma comitiva de 40 pessoas para os Estados Unidos, o PIB caiu assustadoramente. Toda a imprensa esperava que o Bolsonaro viesse explicar o PIB. Toda a imprensa brasileira esperava que o Bolsonaro viesse explicar o PIB. O que foi que ele fez? Ele chegou e disse que a eleição dele tinha sido fraudada, mas não trouxe a prova. Disse, depois eu trago a prova. Ele disse que a ADS foi fraudada, ele disse que a eleição daqui a 1 ano vai ser fraudada. Quando o cara diz isso, ele está colocando em xeque a instituição STF, STJ, TREs e TSEs. Ele está colocando em xeque a instituição maior do país. Ele está colocando em xeque a urna eletrônica, que é auditável. E o que é que ele quer? Isso é uma jogada. Ele quer causar um tumulto, porque ele sabe que vai perder, como o Trump sabia. E aí ele movimenta seus súditos para, se eu perder, vai ter confusão, sabe? Num momento desse de tragédia humana, o cara vem com uma dessa. E outra coisa, Fernando, se eu tenho prova, se eu sei que algo vai ser fraudado, eu tenho a obrigação de chegar e dizer, Fernando fraudou isso aqui, está aqui a prova. Eu não vou dizer, Fernando fraudou, depois eu trago a prova. Isso é um crime de lesa pátria, propriamente dito. Então o cidadão está tão perdido, mas ele insiste nessa ondinha de provocar tumulto, porque tem seguidores. Infelizmente, né, ele está levando nessa brincadeira, causando descrédito nas instituições, para poder ter uma justificativa para a derrota que se avizinha, né, a derrota que se aproxima e que é iminente. Renato, eu tenho uma certeza absoluta, eu não posso prever o futuro, mas dentro dos dados e informações que nós recebemos e as leituras que fazemos, é uma eleição perdida. Hoje o Bolsonaro conta com um voto, né, fanático, apaixonado ainda, de 19% a 16% da população, uma variação de 3 pontos acima ou abaixo. Mas a tendência é que esse número... Né, Tem outro fato, que tem uma imagem lá que o cara não colocou. O Jornal do Brasil de 2004 mostra que as fraudes no Rio de Janeiro, que aconteceram, do voto impresso, foram exatamente na urna do Bolsonaro, da sua coligação. Pois é. Nós temos aí uma foto. Por favor, produção, abra aí, ó, só para ver. Olha, são quase 15 milhões de brasileiros desempregados. 6 milhões já desistiram de procurar emprego. 34 milhões de trabalhadores na informalidade. 33 milhões de trabalhadores subutilizados. E não vemos um presidente da República preocupado
com o sofrimento do povo brasileiro. Fernando, e aí, professor Herbert Mello? Eu trouxe esses dados até para, apesar de ser convidado pelos amigos, pelo amigo, mas eu trouxe exatamente para vocês analisarem. Porque nós todos temos a capacidade, inclusive o telespectador que está em casa, tem a capacidade de entender isso aí com muita facilidade. Se os meninos puderem trazer novamente a imagem ampliada, para que Nonato possa fazer no comentário dele, veja bem, Nonato, olha só. São 15 milhões de brasileiros desempregados. Isso é uma situação. Não tem emprego, acabou. Não adianta, não é você arranjar um negocinho ali, não tem emprego. 6 milhões, pelo desalento, desistiram de procurar emprego, porque não tem. Aí vocês vão me perguntar, professor, você está dizendo isso apenas pelos dados do IBGE, do DIEESE? Não, eu estou vendo isso na pele, Fernando. Eu tenho amigos meus, inclusive estou fazendo sacrifício para ajudá-los. Ajudo como posso, uma feira, né? Vou lá, faço uma feira, ajudo de um jeito ou de outro, porque perderam os empregos e não tem. São pessoas boas, são profissionais realmente capacitados e acabou. 34 milhões de brasileiros na informalidade. O que é informalidade? É aquele que não tem carteira assinada, Fernando, aquele que não tem futuro. Não vai ter aposentadoria, seguridade alguma, né? Nada. Está lá no meio da rua se virando, que aí muitos, me perdoe a expressão, né? Mas muitos ignóbeis chamam isso, né, de empreendedores. Individuais. De cada 30 empreendedores no Brasil, apenas um consegue realizar o sonho do empreendedorismo. Porque além da burocracia que o atual gestor queria mudar e não mudou, a gente tem uma série de problemas que não é tão fácil empreender. 33 milhões de trabalhadores subutilizados, subemprego, bico, se virando o famoso como pode. bico. Entendeu? Então, qual é a preocupação de um gestor, de alguém? Eu achei linda a declaração do prefeito de Belo Horizonte na véspera da campanha para a prefeitura de Belo Horizonte. E todo mundo querendo que ele fosse para Palanque, que ele fosse fazer campanha, que ele fosse prometer, não sei o que. Eu disse, eu não vou. Eu não vou porque tem irmão meu morrendo, tem mineiro morrendo, tem morador... Eu estava procurando o nome na cabeça, na questão da terceira via, e eu não estava lembrando, mas o Calil, apesar de muitos petistas, ele é um grande nome. Ele é corajoso. Ele bate de frente. Demais. Ele só para concluir rapidamente, ele diz assim, eu não vou fazer campanha, está decidido, eu vou cuidar, porque está a gente morrendo da... Quem quiser fazer campanha, que faça. E se o povo quiser votar em mim, que vote, mas o meu papel como gestor... Pronto, professor, peraí, só para mim aproveitar esse pouco tempo que tem, que a gente vai já terminar o programa, né? São 18h57. Eu tenho que falar aqui com você que está assistindo sobre Franfarma. É isso mesmo, você pensou em medicamento genérico, o lugar é esse aí, olha. A Franfarma tem farmacêutico de plantão, o menor preço da cidade e descontos que vão de 20% a 90%. Lá você vai encontrar medicamentos, suplemento, perfumaria. Então o lugar é esse, ó. Franfarma, na Avenida João Rodrigues Alves, 130, no centro. Telefone é 839-9411-6030 ou 99178-3033. Muito bem, já estamos quase em cima da hora. Eu quero só agora, vamos fazer o seguinte. Claro, obviamente, esse programa tem que acontecer, como eu digo sempre, pelo menos 1 ou 2 vezes no mês, porque não faltam assuntos, né? Não faltam. Então, Nonato, vamos agora aproveitar o seguinte, suas considerações finais, seu boa noite a todos os nossos telespectadores, por favor. Bem, eu queria na minha fala que a garotada ali procurasse as imagens dos 4, se não puder, tudo bem, dos 4 ministros militares e seus salários. Porque nos leva a perguntar como que representantes do Exército se submetem aos caprichos desse capitão que foi despejado, expurgado do Exército por distúrbio de personalidade, para não dizer outro tipo de distúrbio. Como que generais do Exército se prestam a esse papel? E vocês vão ver aí, por favor, se você puder procurar, eu deixei aí, do Brasiliense, o salário dos 4 ministros, Braga Neto, do general Heleno, dos outros 2 lá, entre 101 a 108 mil reais. O Bolsonaro aproveitou essa inércia toda para aumentar o piso do salário dos generais militares e o seu, de presidente da República, a quase 200%, que elevou o salário desses cidadãos para quase mais de 100 mil reais. Por isso que você vê esse desespero. E um general vir na TV e atacar a democracia, ameaçar de golpe numa época dessa, que a gente tem que ser racional, né? E levar pessoas como... E aí eu quero encerrar nosso programa agradecendo a todos e
Olha aí. Tá aí. Olha só, aí o salário dos ministros militares que ameaçam a todo instante de dar um golpe no país. Lê aí, Fernando. Só para ler aqui, ó. O Luiz Ramos, ministro da Casa Civil, hein? 111 mil, tá? E 200, olha aí. O Augusto Heleno, ministro do GSI. Informação. Tá? 107.200. O Braga Neto, ministro da Defesa. Gente, isso é o salário mensal, hein? Isso é quanto eles ganham por mês, tá? 100.600. E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, 108.700. Então, observa aí, nenhum ganha menos de 100 mil reais. Realmente... Isso aí, Fernando, é fonte do Correio Brasiliense. E o que é que eu quero encerrar o seguinte: houve um atrito na igreja, na paróquia da Paz, em Fortaleza, com um pároco que foi daqui de Cajazeiras, Padre Lino. Amigo do meu pai. Padre Lino, trabalhamos aqui nas igrejas, que quando ele estava lendo a carta da CNBB, um militar que está se beneficiando com isso, verbalmente agrediu todo mundo. E muitos militares foram lá ameaçar o padre e chamar as pessoas que estavam lendo a carta da CNBB e alertando o povo para esse tipo de situação de comunistas FDPs. Então, é esse tipo de gente que, infelizmente, a farda não demonstra seu caráter. Professor Herbert Melo, rapidinho então, seu boa noite, suas considerações. Está justificado porque obrigado pela participação. Eu que agradeço, Fernando. Daí porque que Braga Neto, que não é ameaça em golpe, né? Faz porque vai ganhando mais de 100 mil por mês. E isso aí fora os penduricalhos, né? Isso aí é o salário oficial. Primeiro dizer que é sempre uma alegria, Donato, estar com você aqui do lado, muito bom, me divirto muito e aprendo também. Concordo aí com o programa, né? Com esse seriado, né? A luta né, dos com consciência contra os zumbis, e agradecer ao meu amigo Fernando, né, também aos telenautas, aos ouvintes de modo geral, mandar um beijo especial ao nome da minha mãe, que está lá de uma pessoa assistindo, curtindo nosso programa, né, pela TV Diário do Sertão, e dizer que a gente tem aqui uma coluna, viu, estou publicando semanalmente, viu, Fernando? Tem muita coisa boa aqui na casa, né, TV Diário do Sertão, e convido aos nossos amigos, nossos ouvintes, aos fãs do seu programa, para darem uma olhada, uma observada nos textos, são muito bons, estão sendo muito elogiados. Tem alguns que chegam a falar um pouco mais, mas não está dizendo nada, porque eu não respondo não, eu boto só kkkk, pronto, aí, entendeu? A minha sanidade mental é mais importante. Muito obrigado, viu, Fernando, pelo convite, sempre precisar é só chamar. Muito obrigado a todos. Claro, obviamente, faremos outros programas, sempre com essa temática, a conjuntura sociopolítica pandêmica no Brasil. Isso vai até as eleições de 2022. Muito obrigado, Brasil, obrigado pela audiência, pelo carinho, que Papai do Céu ofereça aí uma ótima noite a todos vocês. E amanhã, hein? Amanhã é Talentos do Sertão. Tchau, Brasil! O Sertão agora é notícia.